Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. A primeira leitura de hoje trata de um lamento de Deus na voz do profeta Jeremias em relação ao comportamento dos judeus que não ouviram a voz do Senhor seu Deus, não aceitaram os profetas, perderam a fé e seguiram as perversidades de seus pensamentos. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus que nos é revelada, seja por sua palavra, seja pelos ensinamentos da Santa Igreja e de seus servos, ou então quando Deus fala diretamente conosco, amargamos prejuízos por esta desobediência. Quando Deus nos dá normas e nos faz correções, é para o nosso próprio bem. Mas muitas vezes fazemos aquilo que é proibido, mas não o que nos é mandado. Nós não ouvimos a voz de Deus por causa do nosso coração rebelde. Por isso a liturgia de hoje vem nos dizer que não é de uma condenação que o Senhor está falando, mas de um alerta para que não sejamos assim, para que não sejamos rebeldes, para que não sejamos de coração duro, para que não sejamos insensatos e desobedientes. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Nós precisamos colocar abaixo toda a rebeldia. Nós pensamos que seguindo a nossa cabeça, fazendo do nosso jeito, tomando as rédeas da nossa vida, seremos felizes. Mas é mentira. Quantas burradas já fizemos porque seguimos a nossa própria vontade? E Deus está aí a nos dizer: vos dei ordens, a fim de que sejais felizes. Há ainda aqueles que não escutam e nem lhe dão ouvidos. Hoje corremos o risco de cair na cilada maligna de viver uma religião de faz de conta, uma religião hipócrita, uma religião que nega o chamado de Deus para andar em todo o caminho que Ele nos ordena para o nosso próprio bem. Ó, meus irmãos e irmãs, é hora de despertarmos do vale encantado da sonolência e clamarmos pelo Espírito Santo para que não sejamos uma nação que não escuta a voz do Senhor nosso Deus, que não aceita a sua correção, e assim morra a nossa fé. Que peçamos a Deus a graça de ouvirmos, a graça de estarmos atentos à sua voz, para que a nossa fé viva e nos faça viver. O diabo não quer que acreditemos. Ele tem duas maneiras de impedir que o homem chegue ao céu, e consistem elas em atacar o início da salvação, que é a fé em Jesus Cristo, fazendo duvidar da fé quem quer crer, e fazendo opor-se a Deus os que nele já não creem. No evangelho de hoje, diante das conversões que Jesus vinha realizando por meio de seus exorcismos,
O diabo, que não pode suportar que se creia no Filho de Deus encarnado, pois a fé, como recorda o Concílio Vaticano II, é o início da salvação humana, apresenta dois malignos conselhos. O primeiro conselho maligno é pedir provas para que se possa crer. Assim, ele quer inspirar a uns a dúvida e a necessidade de ter sempre mais e mais provas da fé. Para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Exigir que se demonstre aquilo em que se pretende crer é indispor-se desde o início a crer naquilo de que se pede provas. O segundo conselho maligno não se trata apenas de pedir provas, e sim de opor-se a Cristo. Assim ele inspira os que sequer duvidavam, pois já tinham se decidido que não iriam acreditar de modo algum, uma firme oposição a Jesus. Alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Os que são filhos de Satanás fazem o que desde sempre faz o pai deles: acusar os outros do que ele mesmo é. No paraíso terrestre, você deve recordar bem que o diabo disse aos nossos primeiros pais que Deus não passava de um mentiroso por lhes proibir comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o único mentiroso em toda a terra não é senão o próprio diabo. Ele é o mentiroso e pai da mentira. Agora acusam Jesus de atuar por influência demoníaca, enquanto são os mesmos acusadores que são movidos pelo diabo para mentirem, para acusarem e para se oporem a Deus. Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. E nós? A que grupo temos pertencido? A dos que creem com simplicidade, sem exigir sinais extraordinários, confiando sem receios na autoridade de Deus? Ou será que pertencemos aos que, atraídos pela mensagem cristã, não conseguem dar o passo da fé por quererem provas do que não se vê? Ou será que estamos no grupo dos que já rejeitaram a fé em Cristo e seguem aquele que dispersa, aquele que mente, aquele que acusa e que só deseja levar consigo ao abismo do inferno o maior número de almas possíveis? Paremos alguns instantes nos próximos dias e reflitamos sobre como nos temos comportado diante de Jesus, aquele que, dando a todo instante graças e bens incalculáveis, quer fazer-nos eternamente bem-aventurados. Peçamos o auxílio da Virgem Maria, a Mãe do Bom Conselho, que ela, cuja fé foi sempre puríssima, nos ajude a confiar mais em Deus e a desconfiar mais de nós mesmos e dos nossos únicos e verdadeiros inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.